Olá, seja bem-vindo ao Visita Guiada. Estamos na Vila Medieval de Orém e para nos guiar nesta visita está connosco Ana Saraiva, diretora do Museu Municipal. Mais do que uma vila, o antigo burgo de Orém é hoje um verdadeiro museu ao ar livre, onde as marcas do passado convivem com o encantamento das lendas e a força da tradição. Damos início a esta visita à Vila Medieval de Orém, neste ponto que é o ponto mais alto da Vila Medieval, uma vila amuralhada com séculos e séculos de história, situada a cerca de 2 km da parte nova da cidade de Orém. Esta vila medieval, que é composta por um extenso casario, desenvolveu-se a partir de 2 eixos. Um eixo militar, onde nós estamos agora, representado aqui pelo castelo e pelo Paço dos Condes de Orém, e por um eixo mais religioso, atualmente representado pela antiga Colegiada de Orém. Este morro marca, de algum modo, a charneira de 2 paisagens que compõem o concelho. Uma parte mais a sul, dominada pelos calcários e pelas serras, ao fundo a Serra de Eira e de Candeeiros, e depois uma parte mais a norte, dominada pelos aluviões e pelos arnidos e pelas linhas de água, que marcaram também as expressões culturais das gentes cá de Orém. Estamos no interior do Castelo de Orém. Este espaço é formado por 3 torres em formato triangular. Desconhece a data de fundação do castelo, no entanto, sabemos que no século XV ele foi alvo de obras de recuperação. Escavações realizadas neste espaço recentemente também nos trouxeram à tona vestígios arqueológicos da pré-história, o que vem provar uma vez mais o posicionamento estratégico desta fortaleza. Aqui, para nós destacarmos a cisterna que está abaixo de nós, que conserva a água durante todo o ano e que causa surpresa a todos os que a visitam, e mais à frente a Torre de Dona Mécia, que está associada à história de que a rainha terá estado aí retida. Este espaço é também acompanhado pelos nossos guias, que muitas vezes, até para os mais novos, se vestem da Moura Oriana ou do Gonçalo Irmingos, e através dessa figuração, destas figuras lendárias da história de Orém, acompanham as crianças a reconstruir ou a revisitar a história deste concelho. Ainda cá em cima, no alto do morro, a visita continua. E agora é tempo de apreciar a paisagem deslumbrante proporcionada pelo amplo e panorâmico Terreiro de Santiago. Este é o Terreiro de Santiago, onde esteve implantada uma das 4 igrejas desta vila, que era a Igreja de São Tiago. É um dos locais, uma grande esplanada com uma grande panorâmica a toda a nossa volta, o que comprova claramente a posição estratégica deste burgo, com um grande alcance sobre todo o território envolvente. Atrás de mim está a estátua de Dom Nuno Álvares Pereira, atualmente São Nuno de Santa Maria, que foi o responsável pela vitória na Batalha de Aljubarrota e, como recompensa, foi-lhe atribuído este condado. Portanto, é o 3º conde de Orém. Antes ainda de descer à vila, um importante monumento que salta à vista pela sua arquitetura invulgar. Estamos perante um monumento nacional, que é o Paço ao Palácio dos Condes de Orém. Quer o Paço, quer o Castelo são propriedade da Fundação da Casa de Bragança, e o palácio, concretamente, foi erguido por Dom Afonso, o 4º Conde de Orém, para aqui instalar a sua residência oficial. Ele não chegou a instalar aqui a sua residência, no entanto, deixou marcas bem claras da sua imagem de homem viajado e vanguardista para a época, o que vem transportar para cá uma imagem também de transnacionalismo para a época. Como nós poderemos ver pela arquitetura desta torre central ou dos 2 torreões mais a sul, nós estamos perante influências claras da arquitetura norte-africana e italiana que o Conde conseguiu imprimir para este monumento nacional. Estes espaços, além de acolherem as visitas, servem também como palcos de realizações culturais, nomeadamente espetáculos de teatro, de dança,
de concertos, de tertúlias, de pequenas palestras e de outras manifestações culturais, sempre que nos são solicitadas e que vão ao encontro também da valorização deste conjunto monumental. E agora sim, podemos descer à vila. Nós agora estamos na Praça do Pelourinho e a Praça do Pelourinho congrega aqui um tríptico muito interessante que representa o poder jurídico, administrativo e político desta vila medieval na altura em que foi sede do Concelho de Orém. Então, temos o Pelourinho, temos a antiga Casa da Câmara e, mais adiante, o edifício das antigas cadeias de Orém. Estes monumentos foram recentemente valorizados e, nos casos concretos da antiga Casa da Câmara e das antigas cadeias, foram reabilitados e convertidos em espaços de promoção da cultura de Orém, concretamente no caso da Galeria Municipal atualmente, que está alojada na antiga Casa da Câmara, como espaço de promoção das artes e da cultura local, e relativamente ao edifício antigo, os dois edifícios antigos das cadeias foram convertidos num espaço de degustação da gastronomia de Orém, que é atualmente conhecido e designado como o Xaria do Conde. É na Galeria Municipal onde está também instalado o posto de turismo que habitualmente começam as visitas guiadas ou audioguiadas. Este espaço acolhe mensalmente exposições de arte e serve ainda como uma área de divulgação do património cultural de Orém, através da disponibilização de edições, de postais, de artesanato e de outras lembranças e objetos alusivos ao Concelho de Orém. E a propósito das visitas guiadas pelos nossos monitores, estão disponíveis em várias línguas, em português, em inglês, em espanhol, em francês, e temos ainda a possibilidade dos visitantes poderem fazer as suas visitas autonomamente com o recurso aqui à sinalética e alguns painéis também com uma informação de síntese sobre o Centro Histórico ou Vila Medieval de Orém. Vamos agora ao edifício das antigas cadeias de Orém. Com certeza que o que temos para lhe mostrar o vai deixar preso a este lugar. Vamos fazer uma pausa e convido-vos para almoçarem alguma da gastronomia típica do Concelho de Orém. Nesta Xaria do Conde são servidas algumas iguarias e pratos que compõem a gastronomia tradicional de Orém. Temos, por exemplo, o vinho medieval de Orém, que no fundo carrega uma longa história e por isso é um vinho histórico de Portugal. Este vinho medieval que foi produzido no início pelos monges cistercienses. E porquê Friginádios enchidos? Porque revelam que no passado todas as casas em Orém, especialmente na área mais rural, tinham um porco de criação que era a base da alimentação de carne. Em tudo no porco era aproveitado para a alimentação de todos os dias. A acompanhar temos estas migas de couve com feijão, mais uma prova do passado de ruralidade dos orienses, da sua economia de subsistência muito ligada à agricultura, assim como o pão de milho ou a broa, que também vão revelar aqui, sobretudo o norte do concelho, muito ligado ao cultivo de milho nessas zonas mais ribeirinhas. Para finalizar, para além do arroz doce, temos o bolo do arco, também conhecido como bolo das festas, que está ligado a muitos rituais, sobretudo na dimensão mais religiosa, quer através das festas de paróquia, em que o bolo era vendido em andores e que os rendimentos retribuíam para a igreja, ou então até no dia de Todos os Santos, aqui conhecido também como dia do bolinho, em que as senhoras das casas ofereciam o bolinho às crianças que passavam. Finalmente, depois temos aqui os doces que também vêm provar um pouco o cultivo de árvores e de fruto aqui no concelho.
Com as forças recarregadas depois deste verdadeiro manjar dos deuses, continuamos a nossa visita pela Vila Medieval de Orém. Estamos no coração da vila, o Largo da Colegiada. Para além da paisagem de cortar a respiração, aqui não lhe faltarão motivos para prolongar a visita. É uma das maiores joias deste burgo medieval. Estamos na cripta do quarto Conde de Orém, também conhecida como Capela do Marquês de Valença, e foi um dos poucos espaços que permaneceu ileso do terremoto de 1755. Esta cripta, por muitos comparada também com algumas características que se aproximam das da Sinagoga de Tomar, foi construída no século XV para alojar o túmulo do quarto Conde de Orém. É uma cripta em abóbada e tem aqui o túmulo com as armas do Conde de Orém à cabeceira e 2 guindastes carregadíssimos de simbolismo aos pés. O rosto do Conde é considerado por muitos especialistas de História da Arte em Portugal como um dos mais bem esculpidos em Portugal antes do Renascimento. Estamos no interior da antiga Colegiada de Orém, que está sobre a cripta que já visitamos. Foi completamente arrasado pelo terremoto de 1755. Ora, a sua reconstrução obedeceu às plantas originais. No entanto, em termos de pormenores e de arquitetura, seguiu um registro mais pombalino e com alterações, como nós podemos ver pelos falsos marmoreados das madeiras, denota claramente um período menos áureo em termos monetários, em termos financeiros, em que os autores se socorreram de outras soluções para tentar dar maior dignidade a este templo. Ao fundo temos uma tela muito interessante que acaba por retratar toda a história desta igreja e que funciona no fundo como uma espécie de bilhete de identidade deste templo. De volta ao exterior, mesmo ao lado da Colegiada, junto às portas da vila, encontra-se a Fonte Gótica. Estamos perante mais uma das obras emblemáticas do quarto Conde de Orém. Esta fonte é composta por 2 espaços, esta bica com um bebedouro e uma zona também de lavagem muito utilizada noutros tempos, para lavagem de roupas, e depois lateralmente outra bica dentro de um arco em ogiva. No nosso lado esquerdo temos as portas da vila que fariam a ligação com os territórios mais a norte deste burgo. E é numa das tabernas típicas da Vila Medieval de Orém que terminamos a visita, onde podemos beber a famosa ginginha de Orém.